Se você está começando no mundo dos ETFs, eu aposto que você já ouviu falar sobre o famoso QQQ. Então nesse vídeo eu quero explicar literalmente tudo que tem desse ETF e eu vou te explicar lá no final do vídeo por que eu não invisto nele. Então bora pro vídeo. Primeiro, se você nem sabe do que eu estou falando, eu vou te explicar o que é um ETF. ETF basicamente é um fundo que é negociado na Bolsa de Valores e é uma forma extremamente barata de você investir. Afinal, os ETFs majoritariamente são passivos, ou seja, eles simplesmente replicam algum índice que existe no mercado. E por ele simplesmente replicar algo, ele acaba sendo barato, porque não vai precisar de um gestor e de uma equipe ativamente escolhendo os ativos. É simplesmente copiar algo que já existe. E o QQQ é um ETF listado na Bolsa Norte-Americana. Você pode entrar lá na sua corretora dos Estados Unidos e comprar esse fundo. E ele é um dos mais falados por alguns motivos. Primeiro porque o QQQ é o quinto maior ETF da Bolsa Norte-Americana, que é uma bolsa gigantesca em questão de volume de dinheiro investido. Hoje ele tem 145 bilhões de dólares investidos. Ele também é o segundo fundo mais negociado diariamente na Bolsa Norte-Americana. Por dia são negociados 12 bilhões de dólares somente no QQQ. Além disso, ele entregou uma rentabilidade bizarra nos últimos 10 anos. O QQQ entregou uma performance de aproximadamente 16% ao ano, enquanto o próprio S&P 500, que já apresentou uma performance bizarra, apresentou apenas 12% ao ano, ou seja, 4% ao ano de diferença. É muita coisa. E essa rentabilidade, na verdade, é completamente explicável, porque 50% desse índice, desse ETF do QQQ, são empresas de tecnologia, Amazon, Apple, Microsoft, e todos nós sabemos que essas empresas de tecnologia explodiram nos últimos anos. Depois da bolha.com pra cá, assim, foi algo extremamente bizarro. Receitas multiplicaram em muitas vezes, lucros em muitas vezes, dividendos em muitas vezes. Então, de fato, faz sentido essa rentabilidade que foi entregue pelo QQQ. Mas agora vamos a fundo no QQQ, vou te explicar certinho como ele funciona e já vou começar a dar minha opinião sobre ele ao longo desse caminho. Primeiro mito que eu quero quebrar. Não, o ETF QQQ não é um ETF de tecnologia. O ETF QQQ simplesmente replica o índice Nasdaq 100, que é basicamente um índice que pega 100 maiores empresas da bolsa da Nasdaq, desconsiderando as empresas financeiras. Só para vocês entenderem com um exemplo prático, a empresa Starbucks está no índice Nasdaq 100. E a Starbucks não é uma empresa de tecnologia. Ela é simplesmente uma das 100 maiores que está listada na bolsa da Nasdaq. Esse mito começou porque atualmente 50% desse ETF, desse índice como um todo, é representado pelas empresas de tecnologia, justamente porque elas cresceram tanto que ganhou muito espaço ali dentro. Mas o ETF, o índice em si, não tem nenhum pré-requisito ou algum critério que exija que a empresa seja de tecnologia, não tem nada a ver. O que aconteceu é que, antigamente, essas empresas de tecnologia não eram empresas lucrativas, o que é normal. Quando uma empresa é de tecnologia, no começo ela enfrenta diversas dificuldades e possui diversas dívidas. Então, alguns anos atrás, muitas empresas de tecnologia optaram em entrar na bolsa da Nasdaq porque era uma bolsa mais acessível. A bolsa de New York era muito cara. Então, diversas empresas optaram por entrar na Nasdaq para conseguir entrar na bolsa de valores de uma forma mais fácil e mais barata. Hoje, para entrar na Nasdaq e na New York é muito compatível. Assim, não existem tantas diferenças. Mas antigamente era mais acessível, então acabou levando muitas empresas de tecnologia para ela. Os reais parâmetros e critérios para as empresas fazerem parte desse índice são: primeiro, ser listado na bolsa da Nasdaq. Segundo, não pode ser uma empresa financeira. Terceiro, não pode estar em falência. Quarto, precisa ter uma liquidez mínima de 200 mil ações por dia. Quinto, tem que ser listado na bolsa há pelo menos 3 meses. Sexto, a capitalização de mercado tem que representar pelo menos 0,1% do índice. E aí, a partir de todos esses critérios, são selecionadas empresas e se por algum acaso tiver mais do que 100, que é o que o índice permite,
é escolhido as 100 maiores. E aí essas 100 maiores vão ter pesos diferentes no índice conforme o seu valor de mercado. Além disso, o QQQ tem uma metodologia de rebalanceamento bem complexa. Eu vou tentar explicar aqui para vocês, mas são pontos bem chatos. Então vamos tentar passar meio por cima para esse vídeo não ficar muito chato. Primeiro, se alguma ação individualmente passar 24% do peso do índice, ou seja, só ela representar 24% do índice, ela vai ser reduzida até 20%. Segundo, se as ações que tiverem mais de 4,8% de peso no índice somadas passarem de 48%, essas ações vão ser reduzidas até 4,5% para chegar no valor de todas somadas em 40%. Eu sei, é complexo, mas é isso. Terceiro, se as 5 maiores empresas do índice somadas passarem de 40% do índice, elas vão ser reduzidas até chegar em 38,5%. E agora o critério mais bizarro de todos. A Nasdaq pode fazer o que ela bem entender com o rebalanceamento. Se ela quiser fazer reduções, ela pode. É simples assim. Por fim, falar que o dividendo é extremamente baixo, justamente porque empresas de tecnologia são empresas que pagam poucos dividendos, porque elas muitas vezes ainda estão crescendo, então elas reinvestem, mas o dividendo desse ETF foi de 0,81% no último ano, possui uma taxa de administração de 0,2% ao ano, e aqui eu vou deixar uma imagem aqui do lado, para vocês verem as top 10 empresas que estão nesse ETF. Agora a minha opinião, por que eu não invisto em QQQ? É basicamente porque eu acredito muito no Factor Investment, que é o investimento em fatores. E eu particularmente gosto bastante de 2 fatores que o QQQ não condiz com isso, que é o fator valor e o fator de qualidade. O fator valor diz que quanto mais a gente conseguir investir em empresas baratas, maior tende a ser o nosso retorno. E o QQQ é um ETF muito caro. Quando eu digo que é um ETF caro, eu não quero dizer o preço da cota dele, isso não tem nada a ver, mas os seus indicadores de valor, seus indicadores que medem essa precificação são mais altos do que a média. Só para você entender, eu vou te dar um exemplo prático. Um dos indicadores mais conhecidos e mais falados é o PL, que é o preço sobre lucro. Quanto menor o PL, mais baratas as coisas são. Quanto maior o PL, mais caras as coisas são. O PL mundial está numa média de 15. E atualmente, no momento que eu estou gravando esse vídeo, o PL do QQQ está em 23. Ou seja, as empresas que estão envolvidas no QQQ estão mais caras do que a média mundial. Então, por esse fator, o QQQ já não incluiria na minha carteira. E aí o segundo fator, que seria o fator qualidade, o QQQ não tem. Eu sinto em dizer se você é um fã do QQQ ou que você queria investir nele, mas essa performance apresentada pelo QQQ foi apenas sorte. Justamente porque o único critério, digamos assim, de qualidade que ele tem é a empresa ser grande. E não tem nada a ver com lucro, não tem nada a ver com empresas disruptivas, absolutamente nada. Qualquer empresa que fosse grande poderia estar lá dentro. Por exemplo, se o McDonald's fosse da Nasdaq, não da New York, entraria no QQQ. A Nike entraria no QQQ. Não estou dizendo que as empresas são ruins, mas eu quero dizer que não tem nenhum critério que julga aquelas empresas. É simplesmente a sorte de elas serem grandes e elas terem crescido muito. Então, todo esse retorno que o QQQ entregou, na verdade, foi sorte. Pode ser que sim, continue entregando, tudo bem, mas não quero contar com essa sorte. Eu gosto de investir em critérios. Mas aí, você gostou desse vídeo? Você conseguiu entender realmente o que é o QQQ e entender a minha opinião? Só lembrando, nada disso é uma recomendação de compra ou de venda de ativos, tá bom? Mas se você gostou, não esquece de deixar o like aí, que isso ajuda demais a divulgar esse vídeo aqui no YouTube. E se você quer aprender a investir em ETFs através de critérios rigorosos e montar sua estratégia para aposentadoria, não esquece de seguir a gente. Toda quinta-feira a gente posta vídeos novos sobre ETFs. E a gente se vê numa próxima. Valeu!